Fala, galera! Bom, vamos fazer um react aqui. Hoje é o papo, enfim, entre amigos, tá certo? Então a gente tem aí o Arthur Duval e toda essa questão envolvendo a treta com Kim Paim lá no Twitter, que respingou um monte de gente e tudo mais. Enfim, tô recebendo muita mensagem, muita coisa e tal. E eu vi o vídeo do Arthur Duval e eu quero comentar isso aqui porque, como eu falei, quero falar diretamente aí com a galera, com ele também, e aí a gente encerra esse assunto, beleza? Então dá play aí. Vai, produção. A criança do MPF chegando na casa dele. O cara sacou uma espingarda. Desculpa aí, Polícia Roberto Federal. Jefferson. E aí, eu vou dar uma bronca no Junior Master. Vamos Dar lá. uma bronca no Junior Master. O Junior Master do Redcast, cara, gente boa, gosto dele. O Junior Master do Redcast me chamou pra fazer lá o... Como é que é? 20 contra 1 contra os funkeiros, né? Contratou uma empresa de áudio lá, ficou aquela bosta, ficou horroroso, uma merda. Ficou uma merda o áudio, uma merda. O áudio não funciona, eita que pariu. Ah, beleza, vai, tamo aí, vai. Contratou os caras entregaram esse de merda. Nem sei se nos próximos ele mudou, porque o do Pablo ficou bom. Aí chamou o Pablo Marçal, eu falei pra ele, cara... Pausa tá... aí. Sim. Sim, o áudio ficou ruim. Eu falei com você e falei, pô, o áudio ficou ruim e tal. Vou trocar a empresa e troquei realmente de empresa. E não tem comparação o nível da imagem e do áudio da primeira gravação pra segunda gravação. A primeira gravação, porra, foi o primeiro que a gente fez. Então, e eu não tinha noção, assim, de tipo, putz, tem como ficar tão ruim assim o negócio. Eu tinha hora que, por exemplo, o áudio, o pessoal falava no fundo, não captava, o pessoal batia a palma, não aparecia nada. Entendeu? E a imagem também. E dessa vez eu fui atrás de um negócio, eu falei, ó, como que aquilo que é feito na internet, dentro desse quadro 30 contra 1, é utilizado? É utilizado câmera tal, áudio tal? Nós vamos atrás. É utilizado um microfone a mais para captar o ambiente, o som ambiente, das pessoas poderem falar, discutir e a gente captar? Beleza, vamos colocar. Então eu fui lá, contratei uma outra empresa com muito mais mão de obra, com, enfim, outros equipamentos, entendeu? Câmera top, outro nível do negócio. Certo? O que eu fiz? Peguei tudo isso, investi no segundo episódio, ficou bem melhor. Ninguém mais reclamou, entendeu? E eu sei que o do Arthur ficou ruim. Mas eu agradeci o Arthur. Eu falei aqui nesse programa. Falei, Arthur, por sua causa, entendeu? O 30 contra 1 deu certo. A ideia dos funkeiros foi legal. Você foi o primeiro cara que a gente soltou. E pelo seu episódio, que passou mais de 1 milhão, mesmo com tudo ruim e tudo mais, se tivesse tudo certo, tinha dado uns 3 milhões. Certo? Tinha dado muito mais audiência. Tinha dado, enfim, muito mais cortes, né? Mas, enfim, viralizou pra caramba mesmo assim. Afinal de contas, 1 milhão no YouTube não é pouca coisa, né? Só pra você ter uma ideia. Esse foi o primeiro que passou de 1 milhão, né? O da Martina, que a gente soltou tem 3 dias, também já passou de 1 milhão. Então, a qualidade influencia muito nisso daí. Mas por causa do Arthur, por causa da questão da participação dele, o negócio bombou. E aí eu fui, pô, o bagulho funciona, o bagulho dá certo, vamos investir mais, vamos fazer de novo e tal. E aí, beleza, então. Como eu falei, agradeci o Arthur, por quê? Porque eu sabia que o programa, né, a ideia dos funkeiros deu muito certo. Os funkeiros chegaram lá, falaram, pô, teve gente que viralizou pra caramba, foi parar em um monte de página. Né? Então, mesmo com uma qualidade abaixo do esperado, o negócio funcionou. Não é verdade? Dá play aí. Sim, quem sou eu, né, Júnior? Pra falar as coisas pra você. Mas você tem um podcast que ele é influente, você tem um canal que é influente, você vai usar a sua influência pra dar palco pra um filho de uma puta. Você está dando palco pra um charlatão, você tá dando palco pra um picareta. Inclusive eu sei de história. Ó, vamos lá. Eu supostamente sei de uma história de uma grande figura que foi num grande podcast fingir que ia dar dinheiro pro cara lá e o cara já era comprado antes do podcast. Tá? Pelo amor de Deus, o Júnior não sabe nada disso. Eu sei que um grande cara aí comprou a interação com outro cara já pensando no pós-vídeo, né? Beleza. Isso não foi no Redcast, não. No Redcast, aí, na verdade, só comprou E aí, meu treta. irmão? Você foi lá e fez isso. Ah. Sabe o que acontece, Júnior? Aí o Pablo Marçal foi lá e quebrou as regras da parada. A regra é o seguinte, é um debate você contra 20 pessoas. Então você senta ali, senta o cara, você debate com o cara. O que o Pablo Marçal fez? Quebrou, a regra não é pra ser seguida e começou a falar sozinho pra câmera. E você deixou, Júnior. Você deixou e depois na edição, velho. O cara te desrespeitou na tua casa, velho.
Ó, tem uma regra. A regra é essa. O cara sentou na tua cadeira, no teu microfone, no teu canal, com o teu trampo, desrespeitou a tua regra, falou eu quebro regra mesmo, falou direto pra câmera, desrespeitou todos os outros convidados e você deixou na edição, velho. Ele sozinho falando com a câmera, pagando de bonzão. Por que eu tô fazendo isso pra você, Júnior? Você é um cara gente boa, eu gosto de você, você é um cara bem intencionado. Você ficar dando palco pra bolsonarista maluco, pra cara mal intencionado, pra cara filho da puta. Olha o que os caras estão falando de você. Eu não vi isso ainda. Me mandaram, o Junito mandou agora. Olha um vídeo do Kim Paim, olha lá, olha o Kim Paim, falando que o Júnior Master, né? Peraí. E sabe por que ele fala isso? Porque esse covarde tá na Austrália, não pode nem ser processado por você. O cara tá te imputando um dos crimes mais terríveis que existem, tá? E que isso sirva de lição pra você entender que essa gente é filha da puta, cara. Essa gente não cumpre palavra com você, irmão. Você é um cara gente boa, você abre espaço do seu podcast pra turma deles. E no final das contas, esses caras fazem isso, tá? Vai lá. Só uma coisa, eles estão reagindo. Empresários ligados ao MBL são presos em investigação de lavagem de dinheiro em São Paulo, diz MP, movimento neva a relação com detidos, né? Eles estão, de novo, requentando a história dos 400 milhões, né? Esse é o tipo de gente, tá? Esse é o tipo de gente, beleza? Que tá falando isso aí. Vai lá, dá play. E aí, inclusive, o Júnior ficou lá passando pano, né? Uma parada assim estranhíssima, que eu acho que talvez não seja bacana que a polícia investigue o computador do Júnior. Porque eu tenho medo de quem passa pano pro Ayan. Você sabe da história do Ayan, né? De quando ele foi preso, que apareceu no computador, né? Fiquei sabendo. Você ficou sabendo, né? Então, Júnior, cuidado aí com o computador, viu, irmão? E aí, inclusive, o Sabe o que ele tá insinuando, Júnior? Ele está insinuando que você é um peno. É isso que ele está falando de você. Então, escuta o que eu vou te falar. Essa gente não pode ter espaço no seu podcast. Você não pode dar munição pro teu próprio inimigo, brother. Você não pode dar atenção, holofote pra esses caras que vão usar depois o holofote deles pra te fuder. Isso aqui eu vou te falar outra coisa. Esses dias, a galera tá... Não, é porque eu tinha tirado a tela. Mas voltou já. Eu tirei a tela e o microfone pra te perguntar um negócio e voltou. Tá, mas voltou já, né? Tá. Voltou. Deixa eu falar um O pessoal negócio. gosta de... Esses dias eu vi uma briga do Igor 3K com o Magalzão. Todo mundo viu essa briga, né? Ele foi no podcast lá do... Qual é o nome daquele boladão lá? Ô, caramba! Tá, dá pausa aí. Já vai mudar de assunto. Então assim, vamos ao que interessa, Arthur. Vamos lá. Você só esqueceu de um detalhe, cara, na sua análise. E vamos começar pelo Kim Paim, tá? Por que o Kim Paim tá me atacando? Por que ele ficou 2 dias seguidos fazendo post, entendeu? Me atacando. E foi isso que eu postei lá no Twitter, em resposta a ele. Não me omiti não, tá? Eu fui lá e enderecei, marquei ele lá todas as vezes que eu postei sobre o assunto. A questão é o seguinte, esse Kim Paim, eu já sei que ele não presta. Eu já sei que ele não é um cara confiável. Pra que eu vou querer proximidade com esse cara? O que eu fiz? O cara, ele simplesmente começou a me atacar porque eu não dei palco pra ele. Faltou você dizer isso. O cara, ele veio no meu podcast, eu recebi o Kim Paim alguma vez aqui. Cara, nem dele eu falei. Muito pelo contrário. Eu falei assim, beleza, vai, vamos ver aí. Qualquer dia ele vem. Por que eu falei isso? Porque quando, sei lá, isso foi começo acho que foi começo da semana passada. Algumas pessoas próximas a mim me mandaram mensagem dizendo que o Kim Paim queria vir no Redcast. Ele quis que outras pessoas chegassem pra mim, me mandassem mensagem, inclusive uma delas foi o Tiff, que eu falei publicamente já. Tiff, qual que foi a questão? O Kim Paim pediu ou não pediu pra vir no Redcast? Pediu, o que você fez? Eu caguei pro negócio. Simplesmente falei, não, cara. E tipo assim, eu não tenho nem o que conversar com ele, não tinha nem por que trazer o cara aqui, e muito menos eu ia trazer o cara aqui pra ele ficar falando sobre quem, por exemplo, não tá na mesa. Se ele quisesse fazer um debate, ele tem um canal, chama a gente lá no canal dele pra debater. Não é? Agora, eu sei que ele tá na Austrália, eu sei que de lá ele pode fazer qualquer coisa que eu não consigo acessar a justiça pra processar um cara desse. Eu sei que o que ele tá fazendo é baixo. Só que é justamente por isso que eu não dei palco pra esse cara. E aí, ele tá justamente puto comigo por não ter aceitado a questão dele se autoconvidar pro meu podcast. E o cara se autoconvida pro podcast dos outros. Eu digo que não. Tipo, eu falei, beleza, depois a gente vê. Nem falei nada demais, nem joguei não, porque você isso.
Você sabe que ele mesmo já no Twitter várias vezes falou de prisão pro 38, né? A treta dele com o 38 já me deixou esse cara já me deixou esse cara, sabe, assim, ó, ligeiro. Falei, mano, não posso me aproximar desse cara de jeito nenhum. Uma hora ele vai querer alguma coisa. E eu sabia que esse dia ia chegar. E aí, ô Arthur, parece que você não entendeu. Esse cara tá me atacando. Esse cara disse que eu recebo dinheiro do MBL, disse que eu sou financiado, porque eu não dei palco pra ele. E aí essa passação de pano que ele falou que eu dei, é que eu falei, por exemplo, que as contas do MBL foram averiguadas. Eu falei dessa questão aí dos 400 milhões. Eu falei, mano, as contas do MBL foram averiguadas. Esse negócio dos 400 milhões, do desvio de dinheiro, Ministério Público, não sei o quê, é mentira. Afinal de contas, como é que alguém faz lavagem de dinheiro com 400 milhões no YouTube? Não dá. Entendeu? Se você fizer 10 milhões já é um absurdo. Imagina 400. 400 milhões. Eu falei que essa investigação não era nada. Eu falei isso por quê? Porque o MBL me paga? Não, porque é verdade, cara. Eu falei isso porque é verdade. Outra coisa também que foi falado lá durante aquela questão foi sobre a vaquinha que foi feita, por exemplo, para a Ucrânia. Eu falei, cara, o MBL é uma entidade que tem as contas públicas. Aquele dinheiro foi para a vaquinha da Ucrânia. O pessoal recebeu aquele dinheiro. Foi uma doação feita. Entendeu? Não entrou pra conta do MBL, não entrou pra conta do Arthur e tudo mais. Até porque eles são uma entidade e eles têm as contas abertas ao escrutínio público. Entendeu? Então eu tava lá, sem receber nada, porque eu não recebo nada do MBL, certo? Falando as coisas que eu acredito. Defendendo a verdade, certo? E justamente negando todos esses fatos que são ataques que vocês recebem aí. E aí, por causa disso, esse cara quis, porque quis vir no Redcast. E eu falei que não. E por causa dessa questão, porque eu não me aproximei deles, porque eu não abri espaço pra esse cara no meu podcast, que ele tava me atacando. E eu joguei lá no Twitter justamente essa verdade. Eu falei, ó, você pediu pra vir no meu podcast, eu disse que não, e você tá agindo igual uma mulherzinha que, ao levar um fora, não aceita a realidade. Entendeu? E fica puto. Começa a dar chilique. E foi exatamente isso que eu postei. Parece que essa parte você não pegou, cara. Então, é justamente o contrário. Todos esses ataques têm a ver porque eu não dei brecha. Porque eu não quis saber de Kim Paim. Entendeu? E eu sei que o que ele fez foi baixo. E foi exatamente isso que eu falei pro Tiff. Falei, Tiff, o que esse cara tá fazendo é baixo. Olha só o nível de patologia, entendeu? Que o cara chega a ter. Ao tipo de performance que o cara chega a ter por causa de uma coisa com quem ele nunca conversou, nunca conversei, nunca troquei ideia com esse cara. Nada a ver. Certo? Então, o seu discurso tá só faltando se você entender isso. Que eu não dei espaço pra ele no meu podcast, por isso que ele me atacou. Você deveria me agradecer. Você ia falar assim, porra, Júnior, você foi foda, hein, cara. Você foi lá, o cara quis ir pro seu podcast, você não deu brecha pra ele, e agora ele é tão mau caráter que ele tá te atacando no Twitter. Uma hora ele quer se aproximar, e agora ele pinta você como um vendido. Essa é a grande questão. E, cara, sobre o Pablo Marçal, eu já falei outras vezes, eu já expliquei, entendeu? O que ele vai dizer agora também? Ele vai falar do Magal e do Igor, né? Pode. Aquele cara, um dos fisiculturistas mais influentes do Brasil, dos primeirões lá, o... Léo Stronda. O Balestrin? Não. Ah, ele já misturou caramba, outro assunto, velho. né? Pô, que ele é super famoso, é um baixinho, bolado. O... Léo Stronda, Stronda. porra, Léo Stronda. Ele Demorou. Foi no podcast do Léo Stronda, e aí lá no Léo Stronda ele falou, Eu acho que ele é baixinho, o Léo O Stronda. Magalzão tal deu mancada comigo, né? Mas Ele bate se com o expressou Arthur. mal, né? Ele se expressou Ó. mal, eu achei que ele mandou mal no jeito que ele falou. Como é que chama ele? O Igor 3K. Aí, o Magalzão foi lá e fez um story reagindo pistolaço. Quem é você pra falar que eu não sou homem? Você tirou o Monark do teu podcast, não sei o que lá, que eu também, assim, eu não posso dar palpite na vida, né, do Flow, do Igor 3K, mas não me pareceu uma atitude certa, mas isso aí é entre eles dois, eles que se acertem aí. Porque eu pedi pra tirar mesmo. E aí eu vi um vídeo do Bento Ribeiro, que é amigo do Magalzão, reagindo ao Magalzão e dando razão ao Magalzão. Né? As pessoas não querem ficar associadas Nossa, ao o Arthur tá racismo fofoqueiro, hein, mesmo, velho? E não sei o que lá, você acha que todo mundo tem que passar pano pra você? Não, e não é, cara. Então eu vou falar aqui Muito bom. pro Magalzão e pro Bento Ribeiro, também o Chapado do Quirito. Deixa eu falar uma coisa. É uma questão de hombridade, irmão.
Deixa eu te explicar, uma questão de hombridade. Se você foi no podcast de alguém e essa pessoa te ajudou, e o Igor ajudou muita gente, tá? Se o cara o dia tá numa baixa, você não pode ser frágil o suficiente pra achar que porque em um outro episódio, num outro contexto, em que o Igor não corroborou com a opinião de ninguém, você ter tido um dia ido nesse podcast vai te prejudicar. Pelo amor de Deus. Isso é coisa de gente frágil que quer sinalizar a virtude. Tire o meu podcast do ar. Principalmente... Não, aí agora dá pausa aí de novo. Duas coisas que eu acho engraçado, né, nessa história. Todas as vezes que eu falo com o Magalzão, eu falo, pô, Magalzão, você tem que trocar ideia uma vez com o Arthur, mano. No off que seja. O Arthur é gente boa demais, velho. Você não tem noção do quanto o Arthur é gente boa. Quanto ele é firmeza. Vocês só estão se estressando aí por causa de política. Vocês só se estressam por causa de questão de treta e tal. Por causa da internet, entendeu? Se tivesse fora da internet, vocês dois iam trocar ideia pra caramba. Ia levar você, o Arthur, todo mundo. A gente ia de novo lá no... Como é que é o nome do lugar, cara? Na balada? Bosque. Balada do Bosque, lá no Rio de Janeiro. Foi bom pra caralho aquele dia. E, mano, eu já falei isso pro Magalzão várias e várias vezes. E eu falei, porra, bota o Magalzão, o Arthur, mano, no rolê ia ser engraçado pra caramba. E outra coisa que eu falei pro Magalzão também, falei, cara, não precisava você ter tirado do ar. Porque naquele momento o Flow tava muito, muito fora e etc. Mas eu entendo que é a opinião dele. Na visão dele, tipo assim, mano, eu não ia querer. Não ia querer que as pessoas pensassem que eu, de alguma forma, não me incomodou, não me fez, sabe, embrulhar o estômago e tal. A opinião dele, entendeu? A minha opinião não é... A minha opinião é que o Monark não fez nada de errado. Entendeu? Criminalmente falando assim. Ele cometeu um crime. Não, ele deu uma opinião. Entendeu? Uma opinião errada. Mas opinião errada, que as pessoas podem concordar e discordar e etc. Agora, o que o Monark fez não foi nenhum crime. Tanto que o MP arquivou a denúncia contra ele. Fez investigação, etc. E viu que, na verdade, aquilo ali não precisava dar seguimento e arquivou a denúncia contra o Monark. O Monark não foi por isso que ele teve que sair do Brasil, né? Todo mundo sabe. Então, ele não cometeu nenhum crime. Se ele não cometeu nenhum crime, por que você... Enfim, mas é a minha opinião, cara. E eu e o Magalzão, a gente convive numa boa quanto a isso, quanto às nossas divergências. Entendeu? Então, eu já falei que eu concordei com o Arthur nessa questão aí de você, porra, não precisar tirar o episódio do ar, mas esse sou eu não tava lá no Flow, né? Não tinha episódio 1000 lá na época e tal, então eu sei que o Léo, por exemplo, não mandou tirar o episódio dele. Mas já o episódio do Magalzão, ele resolveu tirar. E, cara, os motivos dele também, a gente pode expressar um contraponto. E aí a democracia é isso, né? A gente tem que respeitar a decisão do outro. E eu e o Magalzão, a gente convive bem, tendo as nossas diferenças, pensando diferente em diversos aspectos, mas a gente convive bem. Mas o que eu já falei pro Magalzão sobre o Arthur é verdade. É verdade mesmo. Mas enfim. Aí ele vai dizer que é uma questão de hombridade. O que ele fala, tipo assim, mano, realmente, se você vem no podcast de um cara, se você vem aqui no meu espaço e tudo mais, cara, a partir de amanhã, no dia seguinte, você, pra mim, já tá numa categoria diferente de pessoas, entendeu? O tratamento com você é diferente. A forma como a gente convive é diferente. Se as pessoas perguntarem pra mim, entendeu? Coisas, como as pessoas perguntam sobre as pessoas com quem eu converso, com quem eu entrevisto, com quem eu tenho uma certa proximidade por causa da internet, cara, eu falo coisas sempre positivas, entendeu? Sempre coisas positivas, porque é assim. A pessoa veio, cedeu o tempo dela, veio conversar com a gente e tudo mais. Pra que eu vou sair inventando? Pra que eu vou sair falando coisa por trás? Pra que eu vou sair falando mal dessa pessoa? E eu acho que o Igor tava passando por um momento difícil. Eu entendo que teve gente que tirou por causa de patrocinador, teve gente que tirou porque realmente quis tirar e quis de alguma forma mostrar que não queria nenhuma relação com aquele episódio. Do mesmo jeito que teve gente também que já mandou tirar episódio do Redcast, não por causa que eu falei, mas por causa de... eu não gostei daquele convidado que veio aí, entendeu? Teve gente que já não queria mais aparecer na internet também, só que tentou ser influenciador e não deu certo, resolveu voltar para anonimato. Mas é isso, cara. Acho que ficou longo o vídeo, mas eu não... Um dia eu vou trocar ideia com o Arthur, já convidei o Arthur pra gente voltar a fazer um episódio quando bater 1 milhão o episódio dele. Bateu 1 milhão o episódio dele. E a gente já tratar de todas essas questões aí.
Redcast cresceu muito, a gente tá com mais de 120 mil inscritos só nesse mês que a gente ganhou. Então a gente cresceu bastante. Esses debates vão continuar acontecendo. Vou continuar fazendo, tá bom? E tem novidade por aí, beleza? Forte abraço a todos vocês aí. Valeu.